Vamos ao texto sagrado, irmãos. Carta aos Hebreus. Ao final do Novo Testamento, ou seja, bem para a sua direita. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. É de onde nós partiremos, não é onde ficaremos, mas é de onde partiremos. Hoje eu vou fazer um sermão temático, o que significa que não vou expor um texto apenas, não vamos estudar com profundidade um texto. Vamos passear por vários, a fim de fazer o que chamamos de teologia do casamento. Vamos ouvir vários textos falando sobre o mesmo assunto. E vamos começar com Hebreus 13, verso de número 4. Vez por outra, Sofia me faz perguntas perturbadoras. Por exemplo, outro dia, recentemente, ela me perguntou: pai, quando eu crescer, você vai perder o emprego? Eu disse: como assim, senhor? Ela me explicou com outra pergunta. Quero dizer, pai, onde é que o senhor vai encontrar a introdução para as mensagens dominicais? É por isso que eu e Sabrina estamos providenciando um terceiro filho. Eu quero esticar meu ministério na IPBE por mais alguns anos. Anos atrás, estávamos a caminho de uma visita pastoral em família, quando passamos pela UFPB, e ela me perguntou o que era aquilo. O que é que acontece aí dentro, pai? Eu disse: sabe Deus o que é que acontece aí dentro. A ideia original, senhor, é que este lugar funcione como uma escola de formação de profissionais para as mais diversas áreas de atuação. Ela parou, pensou um pouco e me perguntou de novo: para casar, eu preciso ir para a universidade? Eu respirei fundo, irmãos, e disse: não, senhor, você não precisa ir para essa faculdade. Foi quando ela concluiu dizendo: ufa, só de pensar em estudar para casar eu já estava cansada, pai. Não é o que fazemos, irmãos, com nossos casamentos. Alguns jovens estão dispostos, e para minha tristeza até ávidos, para gastar rios de dinheiro em uma festa de casamento. No entanto, os mesmos jovens não param para ler um livro sequer sobre o assunto. E o que é que acontece? Na ausência de boa formação cristã, eles assumem as visões correntes sobre o casamento. Alguns se tornam demasiadamente otimistas com o casamento. Outros se revelam demasiadamente pessimistas. Os otimistas tratam o casamento como se ele fosse uma espécie de Deus, que promete satisfação, preenchimento interior. Os pessimistas olham para o casamento como se ele fosse um grande estraga-prazer. Ele não é bom de verdade, é apenas necessário. Os otimistas ao longo do caminho acabam se frustrando, porque idolatraram o casamento. Os pessimistas, porque desprezam o casamento,
nunca desfrutam de sua plenitude. E é por estas visões correntes que o número do divórcio cresceu só na última década 55%. As pessoas estão em busca da experiência do êxtase da paixão. Fruto destas visões contemporâneas, a união estável cresce mais do que o casamento formal, pasmem vocês. Ou as pessoas têm medo do compromisso, ou elas entram pensando em sair. Como é que nos protegemos, irmãos, das visões mundanas e caídas acerca do casamento? E como podemos desfrutar do casamento em toda a sua plenitude? Nós precisamos revisitar o assunto nas Escrituras. O que é casamento segundo seu Criador? Vamos ao texto? Hebreus 13, verso 4, só a primeira parte. O autor bíblico escreve: o casamento deve ser honrado por todos. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero te dar graças pelo que fizemos até aqui. É a nossa parte do culto cristão. Sabemos que ela é imperfeita, mas por causa de Cristo, o Senhor pode recebê-la. Muito obrigado pelas canções, pelas ofertas que deixamos diante de Ti. Mas agora nós te pedimos por este momento de estudo da Tua Palavra. Eu não posso fazê-lo sozinho. Os meus irmãos não podem ouvir a Tua Palavra sozinhos. Nós carecemos da ajuda do Teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Senhor. Abre os olhos do nosso coração, nos permitindo enxergar as verdades bíblicas e nos levando a responder de maneira apropriada a elas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Contudo, se pudesse opinar, eu bem que poderia dizer que se trata de uma autoria paulina. Não posso precisar. Mas esta carta tem a estrutura das cartas de Paulo. Ela também é dividida em duas partes maiores. A primeira sendo a parte doutrinária e a segunda sendo a parte prática ou ética. Durante a primeira e maior, o autor bíblico nos apresenta Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Ele destaca principalmente a doutrina do sacerdócio de Cristo. Na segunda, menor, ele nos coloca diante de uma série de aplicações práticas que respondem à pergunta: como os cristãos, salvos por Cristo e sua obra, vivem aqui e agora. Entre os muitos conselhos desta última sessão de Hebreus, nós achamos este: o casamento deve ser honrado por todos. Honrar significa valorizar. Honrar significa estimar. Mas como? Eu acredito que nós honramos o casamento quando, desprezando as visões mundanas, assumimos o compromisso com a visão de Deus.
qual é a visão de Deus, ou o que é que Ele pensa sobre o casamento. Usando vários textos da Bíblia, irmãos, e fazendo uma espécie de teologia do casamento, eu posso, nesta curta mensagem, apresentar 3 verdades gloriosas sobre o casamento. O curta foi brincadeira. Eu espero que não seja tão longa. Mas eu vou já falar que não será tão curto assim, né? Porque por curta você entende 10, 15 minutos. Não é o que geralmente nós usamos para pregar a palavra de Deus. Mas eu acredito que valerá a pena. Amém, queridos? Qual é a primeira verdade que quero destacar nesta tarde, irmãos? É a mais importante de todas. Talvez para a surpresa de alguns. O casamento não é sobre você, nem sobre mim. O casamento é, em primeiro lugar, sobre Deus. Eu sei que a série é de família, mas eu quero começar com algo maior, melhor, eternamente mais importante, com Deus e com o nosso relacionamento com Ele. E faz todo sentido começar assim, uma vez que sabemos, ou deveríamos saber, que o casamento, como o conhecemos, está para desaparecer. Você tem dúvidas? Os saduceus, certa vez, levantaram a questão através de uma viúva hipotética, que havia se casado inúmeras vezes, pensando que poderiam pegar Jesus sobre o assunto da ressurreição. Eles indagaram o mestre: Mestre, na ressurreição, esta mulher será esposa de quem? Se ao longo da vida ela foi casada com vários homens. Vocês se lembram da resposta de Jesus? Ele disse: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Sinceramente, eu espero que os jovens não estejam tão tristes e que alguns casais não estejam tão alegres. De toda forma, irmãos, este é o ensino claro de Jesus. O casamento, como o conhecemos, vai desaparecer. Mas por que então o temos? Mais importante ainda, porque Deus o criou para começo de história. A propósito, esta é a declaração mais fundamental que nós podemos fazer sobre o assunto. Ele não é apenas um fenômeno cultural. Ele não é obra do acaso. O casamento é criação original de Deus. Foi Ele quem, segundo o livro do Gênesis, projetou e trouxe à existência o casamento. Por assim dizer, Deus foi o primeiro pai a levar a primeira noiva ao primeiro altar do casamento. E eu ainda poderia dizer que Deus foi o primeiro ministro a celebrar a primeira cerimônia de casamento da criação. Mas por que Ele o fez, sabendo que um dia o casamento deixaria de existir como o conhecemos? A resposta está em um texto bem conhecido da nossa igreja. Efésios 5:32. E você não precisa abrir. Você pode tomar nota para seguir ou acompanhar o raciocínio. Falando sobre o estupendo significado do casamento, irmãos, Paulo escreve o seguinte: este é um mistério profundo. Ou seja, o casamento é um mistério profundo. Mas de repente, antes de apontar para um homem e uma mulher, ele nos diz: refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja. Trata-se sim de um santo assombro,
Toda vez que celebrava um casamento, ou participava de um culto a Deus, dentro do qual um homem e uma mulher se aproximavam do altar, Paulo era assim tomado por maravilha e espanto. Contudo, ele não se espantava com a beleza da noiva. Ele não se assustava com a inteligência do noivo. O que arrebatava seu coração, irmãos, era o grande significado do casamento. De acordo com ele, Deus criou um casamento temporário e terreno como uma parábola do casamento celestial e eterno. Este existe para aquele, de modo que faz todo sentido fazer a seguinte declaração, a mais sublime sobre o assunto: o casamento existe para a glória de Deus. Se você é casado, escreve o pastor John Piper, é por isso que é casado. E se tem a esperança de se casar, este deveria ser seu sonho: casar-se para a glória de Deus. Pois afinal, irmãos, o casamento não é sobre nós, ele é sobre Deus. Conhecer esta verdade e viver sob ela resolve o maior problema do nosso coração, que consequentemente causa os maiores problemas dos nossos casamentos. Sabe do que eu estou falando? Do problema da adoração. Muitos entram no casamento porque adoram seus cônjuges, e assim os sobrecarregam com expectativas messiânicas de salvação existencial. Outros entram no casamento porque se adoram, esperam, reivindicam que tudo no casamento gire em torno delas. Seu casamento funciona assim? Não é assim que as coisas deveriam acontecer. Certamente não é assim que as coisas acontecem no céu. Por exemplo, já se perguntou o que os anjos fazem eternamente? De acordo com a visão do Apocalipse, os anjos voam ao redor do trono de Deus, repetindo sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mas talvez alguém esteja me perguntando: Renan, eles só fazem isso? Não, eles conversam. Mas qual é o assunto dominante da conversa dos anjos? De acordo com a visão do profeta Isaías, eles vivem a proclamar uns aos outros, a dizer uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. O que é que eu quero com isso, irmãos? É aqui que nasce a maioria dos nossos problemas de casamento. Nós olhamos demais para as pessoas erradas e de menos para a pessoa certa. Olhamos demais para as virtudes ou defeitos dos outros. Olhamos demais para o nosso valor e importância, e por vezes de menos para Deus. Quer resolver um monte de problemas no seu casamento? Tire os olhos dele, ou dela, ou de si mesmo, e os fite no Senhor da glória,
no seu bendito Salvador. Pois foi Deus, e não o casamento, quem arrebatou o coração do profeta Isaías, deixando-o tremendo de êxtase e alegria na presença do Senhor. Foi Deus, ou Cristo ressurreto, e não o casamento, quem encantou o coração do apóstolo João, de maneira tão impactante e poderosa, que ele caiu com o rosto no chão. Eis a cura, irmãos, para muitos dos nossos problemas. Viver sob esta declaração: o casamento é sobre Deus e não sobre nós, pode proteger a nossa família mais do que qualquer outra coisa desta vida. Seja sincero no seu coração. O que é que lhe impede de pecar contra sua esposa? O que é que lhe impede de desonrar o seu marido? O que é que lhe para no caminho de pecar contra a sua família? Terapias podem ajudar. Jantar romântico também. Viagens em família certamente. No entanto, irmãos, como nos lembra o autor do livro que citei no início, Francis Chan, e ele está citando Paulo, nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso ele conclui: embora algumas coisas de fato ajudem, nada substitui uma vida de oração e consagração a Deus pelo bem da nossa família. Na prática, o que eu estou dizendo é: viver sempre diante de Deus, ou lembrar-se sempre de que o nosso casamento deve existir para a glória dele, pode fazer muito mais por nossas famílias do que ajudas pontuais e passageiras. Você se lembra de José? Nem era casado ainda. Mas o que foi que ele disse diante da tentação da mulher de Potifar? Como poderia eu pecar contra Deus? Ele até falou da bondade de Potifar, mas em última análise, o que ele levou em consideração foi a bondade do próprio Deus. Foi o que lhe impediu de pecar. Da próxima vez que se sentir tentado a visitar um site pornográfico, ou a manter uma conversa perigosa com alguém, lembre-se disso. O casamento existe para dar glórias a Deus. A cruz, disse Martin Lloyd-Jones no século passado, e nada mais, é a única coisa que nos impede de pecar de verdade. José valorizava Deus e conhecia seus feitos. Você também o valoriza? Você se lembra do que ele fez por você na cruz do Calvário? Que o Evangelho esteja sempre diante dos nossos olhos e que o Senhor assim nos livre das tentações. Amém, queridos? Em segundo lugar, a segunda verdade que posso apresentar sobre o casamento é que ele é como Deus. Isso não é igual a Deus. O que eu quis dizer foi: o casamento deve funcionar de acordo com o padrão dele. Em dado momento do discipulado, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus alunos: quem as pessoas dizem que eu sou? Se lembram disso? Mateus 16.
Os discípulos responderam: Mestre, alguns se chamam de Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou João Batista, ou um profeta do Antigo Testamento. De repente Jesus se voltou para eles e lhes perguntou: e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem sou eu para vocês? Vocês se lembram da resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É um momento muito importante, irmãos. E por isso Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, porque isto não veio da carne ou do sangue, mas te foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Talvez seja o momento mais significativo até então. Jesus se revelou para eles. Agora eles não têm mais dúvida, trata-se do Cristo prometido do AT, do Filho bendito de Deus, do Salvador. Mas como é que ele vai executar ou realizar a salvação, irmãos? Imediatamente depois da revelação, ele diz: eis o caminho, eu vou para Jerusalém. Chegando lá, os religiosos vão me prender, e em seguida os políticos vão me matar. Mas ao terceiro dia eu vou ressurgir dentre os mortos. Pedro saltou e disse: não, Jesus, isso jamais vai te acontecer, não é possível. Jesus poderia ter dito: Pedro, muito obrigado por seu carinho, por sua preocupação. Ou quem sabe, poderia ter mudado de ideia por causa de Pedro. Não foi o que ele fez, irmãos. Vocês se lembram do texto. Ele não apenas disse: eu seguirei o caminho para a cruz, como também ele disse o seguinte: se alguém aqui quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o que nós chamamos de discipulado. Nós inventamos muitas coisas, mas como destaca certo comentarista, quando Jesus nos chamou para segui-lo, ele simplesmente nos chamou para segui-lo. A cruz. A vida abundante, sim, mas através da morte e do sofrimento. Esta é a experiência comum de todos os cristãos genuínos. Nós morremos para viver em Cristo e para a glória dele. Por exemplo, é o que Paulo diz sobre si mesmo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, um texto que merece memorização. Fui crucificado com Cristo. Não apenas Cristo foi crucificado, mas eu também fui crucificado com Ele, de modo que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristãos são pessoas que morrem para si mesmos e vivem para Deus por causa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. O que é que isso tem a ver com o casamento? Tudo. Absolutamente tudo. Na verdade, essa é a única forma de fazê-lo funcionar para a glória de Deus. Para nos apresentar o modelo do casamento, Paulo poderia ter usado a sabedoria dos gregos, poderia ter citado uma poesia ou um romance de Roma, mas ele não o fez. Ele preferiu algo melhor e maior. Ele usou o próprio Evangelho. Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher,
não como prefere, não como escolhe, mas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vocês se lembram deste texto? Mas de novo esse texto, Renan? Sim, talvez ele seja o mais importante de toda a Bíblia sobre o assunto. É por isso que o Dr. Timothy Keller escreve ao comentar esse texto: ao longo da vida vamos aprender muitas coisas sobre o casamento, contudo nenhuma é mais importante do que essa. Ele continua: jovem, você não sabe por onde começar? Casados, vocês perderam o caminho? Comecem ou recomecem por aqui. Façam por seu cônjuge o que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. E o que foi que Ele fez por você, meu irmão? Ele morreu. Ele se entregou. Então o que é que Ele espera que você faça por seu esposo? Ou por sua esposa? Que você morra para si mesmo e viva para o bem dele ou dela. Mas esse é o grande problema, irmãos. Às vezes eu tenho a impressão de que ainda não morremos totalmente. Não é impressão, é fato. Às vezes eu percebo que estou vivo demais em meus pecados, em meu orgulho, em minha independência de Deus, em meu desejo por sempre vencer, ganhar, ser o maior ou o melhor. Não é por isso, sejamos sinceros, que discutimos tanto por coisas tão irrelevantes no casamento. Nós não cedemos, nós não perdemos, nós queremos ganhar. Agora você já percebeu que quem geralmente ganha essas besteiras do casamento, ao menos no momento, é a pessoa que menos se parece com Cristo? O cara bate no peito: eu sei de tudo. A mulher se enche de si e diz: eu consegui. Tolice, irmãos. Qual é a alternativa, irmãos? Qual é o caminho da vida plena no casamento? É a morte. Mas nem se anime, não é a morte dele ou dela, não. Eu estou falando da morte do nosso velho homem. A cada manhã, no poder do Espírito de Deus, nós precisamos matá-lo, para a glória de Deus e para o bem da nossa família. Como? No texto que citei antes, Paulo nos diz de maneira paradoxal: eu morri com Cristo, mas ainda vivo. Como assim, Paulo? A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não apenas somos salvos pela fé, irmãos. Cristãos são pessoas que vivem pela fé. Em casa, no casamento, no trabalho e na escola, nós somos pessoas que vivem pela fé em Cristo. Isto é, eu tenho Cristo o tempo inteiro, ou tento tê-lo diante dos meus olhos. Quanto mais o conheço, quanto mais leio sobre Ele, quanto mais escuto dEle, quanto mais canto a Ele, quanto mais me reúno com a igreja para ouvir dEle, mais o meu coração deseja e anseia por viver para Ele. Mas não será fácil. Morrer não é uma experiência agradável. Não foi para Cristo. Mas ainda assim Ele o fez, porque Piper diz que há no mínimo 50 respostas. Uma delas está em Hebreus 12. Ele foi ao sofrimento da cruz, porque havia ao final do sofrimento uma promessa de alegria. Qual era?
voltar à casa do Pai com muitos irmãos, redimidos de todos os povos, línguas, raças e nações. É assim, irmãos. Ao longo do casamento, nós vamos sofrer se decidirmos morrer. Mas estes momentos vão produzir frutos, alegrias profundas e duradouras, alegrias coletivas e não apenas individuais. Por fim, a terceira grande verdade que eu posso apresentar sobre o casamento é que ele existe para Deus em primeiro lugar. Dizem que as últimas palavras de um homem são as mais importantes de toda a sua vida. Não sei se podemos dizer isso de todos, mas certamente podemos fazê-lo acerca de Cristo. E quais foram as últimas palavras do Senhor? Vocês se lembram? Antes de subir aos céus, em algum monte perto de Jerusalém, ele reuniu os discípulos e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes entreguei. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É um texto maravilhoso. Nós o conhecemos. Do que é que ele trata? Da nossa missão. Muita gente se pergunta qual é a vontade de Deus para mim. Meu irmão, seja você jovem ou idoso, casado ou solteiro, eis a vontade de Deus para você. Deus nos salvou e nos chamou a fim de que estivéssemos envolvidos com esta missão: fazer discípulos de todas as nações. Mas o que é isso, irmãos? De maneira bem simples, a partir deste texto, eu posso dizer que discipular é pregar o Evangelho de Cristo às pessoas, em primeiro lugar. Discipular, logo depois, é unir pessoas à igreja através do batismo cristão. Por fim, o que se dá ao longo de toda a vida, discipular é ensinar pessoas a viverem como cristãos no mundo. É seguir a Cristo em tudo ao longo da nossa caminhada. Em linhas gerais, discipular é ajudar, é fortalecer, é encorajar. É quando nos reunimos para fazer isso uns com os outros. É por isso que da prisão de Roma, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Filipos o seguinte: não importa o que aconteça, estava falando de si mesmo, se vivo ou morro, exerçam onde vocês estão a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja de perto, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O que é que Paulo espera dos irmãos de Filipos? Que eles vivam de maneira digna do Evangelho, que eles permaneçam juntos em um mesmo espírito, e que juntos e fortes eles lutem pelo progresso do Evangelho. Isso é o que Deus espera, de maneira geral, de todos os cristãos. De maneira específica, eu posso dizer, é o que Ele espera dos nossos casamentos e das nossas famílias. Como é que eu estou tão certo? Outra vez, eu cito o texto de Paulo aos Efésios.
No capítulo 5, quando ele escreve: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Com que objetivo, irmãos? Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e outra vez, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas antes santa e inculpável. Não se esqueçam de um detalhe: os irmãos de Éfeso nasceram em uma cultura pagã e aprenderam que o casamento era uma mera transação social, por meio da qual famílias subiam na vida, unindo-se a outras famílias. Este era o objetivo do casamento: subir na vida, se dar bem. Paulo reorienta os irmãos e choca alguns. Este não é o maior objetivo do casamento. Não é subir na vida, é subir para o céu. A missão do casamento é santificar cônjuges e filhos, mediante o lavar da palavra, a fim de que homem, mulher, filhos e netos estejam todos preparados para o grande e eterno casamento com o Cordeiro. A grande pergunta é: o seu casamento vai existir para cumprir esta missão, jovem? O seu casamento funciona, meu irmão, para cumprir esta missão? Bem, de acordo com Deus, ele existe para nos fazer conhecer e amar mais a Cristo. Nem sempre é o que acontece. Nos melhores dias do casamento, nós somos tentados a fazer dele um fim em si mesmo. Não é assim? Ele é tão bom, mas tão bom, que nos esquecemos de Deus ou de suas prioridades. Nos piores dias, nós somos tentados a investir tudo o que temos e somos para consertar o que fizemos. Igualmente nos afastamos do Senhor. Mas onde deveríamos estar, irmãos? Na missão. Pois é onde Jesus está, irmãos. Ele acabou de nos dizer: eu vou estar com vocês todos os dias do discipulado cristão. Algumas pessoas me dizem: Renan, eu nem sempre sinto a presença de Cristo. Outras me dizem: eu não estou satisfeito com o meu progresso cristão. Por que não? Qual é o problema? Talvez elas estejam procurando Jesus no lugar errado, irmãos. Você sabe onde seu filho passa a maior parte do tempo? Espero que sim, né? Sua esposa, seu esposo? Espero que sim. Onde é que Jesus passa a maior parte do tempo dele, irmãos? No campo missionário, com aqueles que investem tempo, energia e recursos na missão de fazer discípulos de todas as nações. Você quer a presença de Cristo no seu coração? Você quer experimentar a presença de Cristo no meio da sua casa? Desligue um pouco a TV, saia um pouco da internet, pare um pouco de se divertir e vá discipular seu esposo, sua esposa, seu filho. E então você verá o poder de Deus sobre a sua vida. Mas lembre-se deste detalhe: a missão não é discipular somente marido, esposa, filhos. A missão é discipular todas as nações. O que sugere que a missão pode até começar em casa, mas não termina lá.
ela implica envolvimento com quem está fora e às vezes com quem está longe. Outra vez é aqui que mora o problema. Os recém-casados vão me dizer: não, Renan, não tenho tempo para a obra de Deus, não tenho tempo para o serviço cristão, não tenho tempo para isso agora, eu preciso me dedicar ao casamento. Os mais adiantados me dirão: não, Renan, eu acabei de ter filhos. Nós precisamos, enquanto marido e mulher, investir tudo nos nossos filhos. E alguns, no começo, no meio, no fim da caminhada, vão dizer: não podemos investir em missões. Dinheiro, porque estamos poupando para um futuro melhor. E eu fico me perguntando, irmãos, onde é que os nossos irmãos ouviram ou leram isso na Bíblia? Sinceramente, falas tão populares entre cristãos, mas tão antibíblicas. Quando foi que Jesus nos ensinou, irmãos, por exemplo, a fazer da família o nosso bem mais precioso? Tem isso na Bíblia? Onde é que Ele nos doutrinou sobre temer o futuro? Ou em que texto da Bíblia Ele nos disse assim: olha, vivam para vocês, para os seus filhos, se sobrar tempo e dinheiro, invistam no reino? Você encontra isso nas Escrituras? Ao final do Sermão da Montanha, Jesus disse bem o contrário. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês precisam lhes serão acrescentadas. Sabe o que é isso, irmãos? O mundo vai nos dizer: façam do casamento e da família um Deus. A igreja vai nos dizer a mesma coisa com palavras diferentes: façam da família o bem mais precioso que vocês têm. Jesus, contrariando os dois, vai nos dizer: façam do reino a prioridade das famílias de vocês, e eu cuidarei delas em todas as suas necessidades. Na prática, o que é que isso significa, irmãos? Há famílias ao redor do mundo que não sabem que Jesus está voltando. Há famílias no seu condomínio caminhando em largos passos para o inferno, porque jamais ouviram sobre o Salvador. Priorizar o reino em família é levar Cristo a outras famílias para a salvação delas também. Como é que fazemos isso na prática, Renan? 2 sugestões. A primeira delas: dinheiro. Tire um pouco do dinheiro da sua família e invista mais em outras famílias que estão ao redor do mundo pregando o Evangelho. Assim você estará participando em parte da missão e estará ensinando sua casa. Cristo e não o dinheiro é o nosso Deus. Em Deus e não no dinheiro nós confiamos. Mas faça mais. Envolva-se agora, hoje, com a obra de Deus e traga sua família com você. Não deixe para amanhã. Pare de dar desculpas esfarrapadas. Você pode, você tem de Deus tempo e oportunidades para servir, e o faça em família. Algumas bênçãos de Deus estão reservadas para o ambiente da missão, irmãos. Há inúmeras, mas eu pensei em uma. Se você já foi a um projeto missionário de curta duração, você viveu uma estranha experiência com as pessoas.
Ao chegar, você sequer as conhecia. Ao voltar, você não deixa de lembrar delas. O que foi que aconteceu? Você nem sabia o nome delas, mas você volta e tem saudade das mesmas pessoas. Você ora por elas, você lembra delas. Enquanto serviam juntas, cumprindo a missão, Deus aproximou vocês. É o que acontece com uma família que serve a Deus, irmãos. A obra de Deus não separa famílias. Se separa não é a obra, é a família que o faz. A obra de Deus une pessoas para a glória de Deus e para o bem da família. A propósito, ver sua família servindo. Bem, no meu caso, ver a minha esposa servindo, as minhas filhas servindo, é uma das experiências mais alegres do meu coração. Ver minha filha mais velha de 11 anos pregando em Serra Branca, irmãos, cantando em uma escola pública, servindo com pessoas mais velhas, pregando a crianças na praça, isto não tem preço. Quando ela voltou, eu perguntei: filha, você quer ir para o acampamento do PV em janeiro ou para o projeto missionário? Ela disse: pai, é claro que para o projeto. Eu disse: por quê? Porque no acampamento eu vou receber do que eu já tenho. No projeto eu vou repartir Jesus com pessoas que não o conhecem. Ninguém perde servindo ao Senhor, irmãos. Talvez você esteja perdendo porque está sozinho. Traga sua família para servir com você. Será que precisamos de universidade para casar? Claro que sim. Na verdade, eu penso que este é um dos maiores problemas dos casamentos dos nossos dias: a ausência de formação. Porque não sabem ou não conhecem a doutrina do casamento, os otimistas fazem dele um Deus e por isso se frustram. Porque não conhecem a visão de Deus sobre o casamento, os pessimistas o desprezam e por isso jamais desfrutam de todas as suas bênçãos. Nós somos cristãos, irmãos. Nem adoramos o casamento, nem desprezamos o casamento. Nós adoramos a Deus e honramos o casamento, vivendo à luz da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a cumprir o que Ele nos deu. Com a vida que Ele me deu. Senhor, nós queremos te louvar, porque não estamos mais em trevas. Por causa de Cristo Jesus, nós fomos transportados para o reino do Teu Filho, o reino do amor. Nos dá poder do alto nesta tarde, porque nós queremos viver neste reino todos os dias. Não apenas aos domingos, não apenas em um culto congregacional. Nós não queremos sair do Espírito do Teu reino quando chegarmos em casa. Queremos ser maridos, esposas, pais, filhos, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Não podemos cumprir a Tua vontade sozinhos. Na verdade, sozinhos, nós nos afastamos dela. Nós nos tornamos egoístas, individualistas, egocêntricos. Dobra-nos nesta tarde, Espírito Santo de Deus, e nos faça viver no reino do Teu amor. Por causa de Cristo, para a glória dEle e
para o bem das nossas famílias. Prepara os jovens ao casamento, Senhor. Que eles saibam o que estão fazendo. E restaura casamentos que aqui estão quebrados. Cristão não é fazer o que queremos. Ser cristão é fazer o que tu queremos. Então, leva-nos à tua vontade, Senhor. Convence este marido de seus pecados. Convence esta esposa de seus pecados. Convence a mim dos meus pecados. A fim de que morramos para nós mesmos e vivamos para ti e para a nossa família, Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias. E em uma só voz nós dizemos: amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que tenhamos uma ótima semana sob a influência e o poder da palavra de Deus.